Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início a mais um programa do Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas. A nossa convidada de hoje, Andréia Paula Stelling, AP, está em cartaz na Sala de Cultura Leila Diniz, o espaço cultural da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, até o dia 10 de julho, com uma exposição em carne, viva. Andréia, muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Muito obrigada. Andréia é nada mais, nada menos do que grafiteira. Com muito prazer, te apresento aqui no nosso programa, Andréia. Para falar um pouquinho, vamos falar sobre arte urbana, que é um assunto que está bastante divulgado na cidade hoje. Você já faz incursões pela cidade já há algum tempo, desde 2007, a gente quer falar um pouquinho desse seu trabalho na rua, né? Você grafitando, você lá com o spray. Fala pra gente, Andréia, o que é arte urbana? É toda manifestação que está na rua, né? Vai do grafite, instalações. Você escolhe um muro que está de bobeira lá e imagina alguma coisa e pinta. Como que funciona isso para vocês que fazem grafite na rua, essa arte urbana? Porque não é só grafite, né? A arte urbana não é só grafite, né, Andréia? Não é. Então, cada artista tem um processo criativo, né? Eu, na verdade, antes de ir para a rua, eu sempre pesquisei suportes diferentes para atuar. Então, eu já gostava de pintar parede, gostava de pintar dimensões grandes, muro, móveis. Então, ir para a rua foi uma consequência muito natural, assim, que chega uma hora que o suporte, a tela, fica muito pequena para aquilo que você quer desenvolver. E eu já tinha muita curiosidade com vários artistas que já atuavam na cena urbana e achava o máximo e só não sabia por onde começar. Uhum. Você estudou várias linguagens, né? Estudou desenho, pintura, escultura, dança, se formou em designer de moda também. Isso. E como que você chegou no grafite? Foi essa coisa da amplitude de você ter uma parede enorme para você grafitar? Então, não só essa curiosidade em ir para a rua, em poder me expressar na rua, foi uma necessidade assim de poder estar criando e estar mostrando para as pessoas a minha criação, porque em dado momento eu vi que minha casa estava lotada de telas, né? E por mais que você faça uma exposição ou outra, venda algumas telas, o grande público não tem conhecimento do seu trabalho. Então, eu fiquei com vontade de democratizar um pouco, ir para a rua mesmo, para não só para revitalizar os espaços feios da cidade, que é o que eu dou prioridade. Eu sempre busco um murinho mais feio, mais acabado, para ter aquele contraste, como para ficar mais democrático, para não ficar dentro de uma galeria, dentro da casa de alguém que pode comprar uma arte, né? Entendi. E desde o início, como que a arte urbana vem se desenvolvendo? Porque o grafite existe muito preconceito, né, Andréia? Como que a arte urbana, especificamente o grafite, no seu caso, veio se desenvolvendo? Então, o grafite começou na década de 80 e ele sempre teve essa característica bem de vandalismo, né? Uhum. Mas ele se desenvolveu... Porque, na verdade, até você ver o desenho pronto, até o artista terminar o desenho para você ver o que efetivamente é aquilo que o artista quis fazer, você vê um monte de rabisco, você vê o muro ainda não está totalmente pintado, né? Não, eu digo assim, o grafite hoje em dia é muito mais bem aceito do que era há décadas atrás, né? Antigamente, um artista que já tinha muita qualidade no trabalho dele,
ele não era reconhecido como artista por estar na rua. Entendi. Hoje em dia, não. Essa arte já está sendo reconhecida. Já existem várias galerias que trabalham com artistas de rua. Então, a gente está tendo um espaço muito melhor. Eu, na verdade, eu já peguei essa abertura, Certo, né? certo. Porque eu comecei há pouco tempo, 2007, eu comecei muito timidamente com stencil, que era mais rápido. E eu nem tinha muita habilidade com spray, porque não é tão fácil assim. E eu não sabia nem onde vendia as tintas próprias para o grafite. Inclusive, eu comprava... é proibido, né? Você não consegue comprar fácil o color. Tem que ter 18 anos. Tem uma série de isso. leis aí já Isso sendo... porque é uma tinta muito tóxica, né? Certo. E por usarem muito em pichação também. Entendi. Então, eles proíbem. Entendi. Como que você faz essas incursões na cidade? Aqui em Niterói, por exemplo, a gente que foi estudar sobre o seu trabalho, né, fazer um trabalho de pesquisa, a gente viu que tem ali na praia do Ingá, tem na subida do Morro do Estado, tem incursões suas. Como que você faz? Você chega ali, coloca a sua latinha de tinta e sai pintando? Isso. Ou existe, você pede uma autorização, ou a prefeitura intervém de alguma maneira? Como que é isso? Não. Na verdade, existe várias maneiras, né? Eu gosto muito de pedir autorização para não ter surpresas durante o processo, mas também você, às vezes, está num muro muito degradado de uma casa abandonada e você pega sem pedir autorização. Mas, normalmente, é uma iniciativa nossa, assim, do artista. Nossa tinta, nosso tempo, é um presente para a cidade, na verdade. Eu acho isso, né? Porque agora eu vi a sereia que está pintada ali na praia das Flechas. Das Flechas. A Praia das Flechas, eu sou moradora ali e é muito, apesar do visual de quem está na areia para a praia ser maravilhoso, né? Quem está na areia olhando para dentro era muito feio. Ali é um lugar que tem muitos moradores de rua, um ponto de cracudos e tal, e eu resolvi começar a revitalizar ali. Então eu tomei a praia, já tem outros artistas também lá. Muito bonito o trabalho que tem seu ali. Parabéns. Obrigada. Qual foi o seu maior desafio, Andréia, para ir para a rua, para você? A gente tem imagens suas no andaime, escada. Então, andaime para mim é um problema que eu sempre tive medo de altura. Então, realmente é um desafio. Quando a gente vai trabalhar com andaime, a gente tem que fazer um curso de segurança do trabalho para poder usar os equipamentos e tal. Mas, mesmo assim, na hora H sempre dá aquele medo, porque você tem que escalar e o andaime muitas vezes não tem muita estabilidade. Você está lá em cima e ele está balançando. Isso, para mim, realmente é um desafio, a altura. Entendi. E existe algum apoio institucional para vocês, eu digo, para a compra do teu material de trabalho, da tinta ou da máscara, porque isso é muito tóxico? Só se você estiver participando de algum projeto. Algum festival, isso normalmente é uma iniciativa do artista. Assim, muitos artistas, até a maioria deles que eu conheço, a gente aproveita sobras de tintas de outros trabalhos, e são com essas tintas que a gente cria um acervo para poder ir para a rua, porque na rua o dinheiro é nosso, o investimento é nosso. E existe um grupo aqui em Niterói, pelo menos, que vocês trabalham, ou que vocês trocam ideias sobre isso? Existe. Aqui em Niterói tem um time maneiríssimo, um time 10, assim, de tops. Vocês se juntam para fazer algum trabalho, alguma incursão específica? Às vezes, porque a gente se conhece, então de vez em quando, e aí, tá de bobeira, vamos pintar aquele muro junto, então um convida, eu tenho um muro bacana, quer ir?
Então rola essa interação. Aqui em Niterói a gente tem o Akuma, que é um monstro, ele é muito bom. Tem o Davi Baltar, tem o Pacato. É uma galera top que está aí. Essa troca é muito boa, porque além do contato, você aprende muito. Eu, pelo menos, assim, como eu estou na rua menos tempo que eles, eu aprendo muito. E eles têm essa mesma filosofia também. Olhou uma parede, gostou, imaginou alguma coisa sendo pintada ali, vão lá e pintam. Eles também a mesma filosofia. Existe uma cultura assim, de você se tornar dono do muro que você pegou pela primeira vez. Olha. Então, de tempos em tempos, você vai lá, refaz o muro, aí convida outras pessoas. Aí acontece também a rixa de um pintar em cima do trabalho do outro sem pedir autorização. Isso acontece? Acontece. Aí começa uma briguinha, o pessoal vai lá, começa a pichar o seu trabalho porque você pintou em cima do outro. Existe toda uma lei da rua, né? Não imaginei que isso acontecesse, porque se vocês estão com o mesmo objetivo, né, ali, cada um... Mas eu acho que é uma fase, né? Depois a pessoa amadurece um pouco e foca em outras coisas. E no exterior, Andréia, o grafite no exterior também está tendo essa aceitação grande? Eu ainda não tive a oportunidade de grafitar no exterior, mas tem sim. Existem festivais? Existem artistas incríveis lá fora, mas o pessoal que vem lá de fora para o Brasil fica meio que encantado que no Brasil não é proibido como é lá fora. Lá existe uma legislação mais rígida? Sim. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele é do Brooklyn, é um ótimo artista também, o Justin, que mora aqui em Niterói agora, e ele fala que lá, na hora de jogar latinha, você tem que se preocupar até em limpar as digitais que eles pegam no lixo e vão atrás de você. Nossa. Então, quando a gente está pintando com os gringos aqui, passa uma viatura, eles ficam logo assim, como é que eles vão passar direto, não vão fazer nada. Então, no Brasil, tem uma aceitação melhor. Nossa, um trabalho muito bonito, que está na rua aí, para quem quiser ver, né, o trabalho da Andréia, muito bonito, e de outros grafiteiros também. É grafiteiro mesmo que fala, esse grafiteiro assim meio então a gente vai entrando numa discussão, fácil, né? Porque eu, por exemplo, não me considero grafiteira. Eu sou uma artista que atuo na rua, eu sou uma artista urbana. Entendi. Porque eu não vim da rua, meu aprendizado não é totalmente da rua. Né? E até esteticamente existe uma diferença de linguagem, né? O grafite tem certos conceitos próprios, né, dele. Então, existe a arte de rua, existe... Andréia, a gente vai ver umas imagens do seu trabalho na rua. Olha que espetáculo. Isso aí é onde, Andréia? Isso é lá na região oceânica. Eu não lembro o nome da rua, a rua principal que tem. Um trabalho muito... Isso daí já é na Fagundes Varela, aqui no Ingá. No Ingá, Niterói. Tá vendo? Esse muro é o muro de uma casa, né? Você essa casa para você. Né? Peguei porque o muro era horroroso, super escuro e a casa meio abandonada. Eu nem pedi autorização. Olha o detalhe do spray, né? No peixinho, gente. Olha. Isso daí foi um projeto da Fundação de Arte, que foi em homenagem aos 100 anos de Vinícius de Moraes. Ah, sim. Painel na subida da ponte. Olha ela no andaime. Isso daí em Coelho Neto, uma ação do Galerio. Você participou de vários festivais também, né? O Arte Ataque, da Nike, vários outros, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Projetos, isso. O Galerio, ele está sempre fazendo ações. Isso é onde, Andréia? Isso é um viaduto lá em Ilha do Governador. Que bonito. Olha.
Isso daí também é sem autorização. Você vê como que você faz, como que você faz os detalhes no grafite, né? Numa parede enorme, você faz a boca perfeita, o olho perfeito. Esse daí é quase em frente à Faculdade de Cinema da UF. No Ingá também, em Niterói? Olha. Isso. E essa você na escada também, esse é no Terreirão do Samba. Esse material é muito tóxico, né, Andréia? Você está sempre trabalhando de máscara, né? Muito tóxico. No Terreirão do Samba, isso aí. Isso. Foi um festival também, não foi? Isso daí foi um projeto da Nike. Olha, que incrível. Andréia, você está em cartaz com a exposição Em Carne Viva, na Sala de Cultura Leila Diniz, né? Como que aconteceu esse convite? A Sala de Cultura Leila Diniz, o Espaço Cultural da Imprensa Oficial, está completando agora 4 anos aqui na cidade, né? Mais um espaço para os artistas de Niterói. Como que foi esse convite? Como que está a exposição? Eu conheci a sala através da exposição de uma amiga minha e comecei a seguir a sala e vi que, por ser jovem, né? Eu vi que não havia ainda tido nenhuma exposição com essa linguagem mais urbana. Aí eu rapidamente fiz um projeto e mandei lá para a sala e foi aprovado. Só que aconteceram algumas coisas que fizeram com que o projeto tivesse uma outra linguagem. A gente teve que se adaptar, né, à estrutura da sala, que não podia ser pintada, enfim. Mas a exposição está bem bacana, a sala é linda, é grande. E eu levei algumas poucas telas de uma exposição que eu tinha acabado de fazer, outra individual também, no Pascoal Carlos Magno. Isso. E mais alguns trabalhos feitos em cima de suportes reaproveitáveis. Você também trabalha com esse material reciclado, né? Isso. Porta de armário, gaveta. Olha lá, a exposição na Sala de Cultura Leila Diniz. Isso, aquele retrato lá, que está lá distante, esse daí é minha filha. Olha, são portas de armário, né, Andréia? Essas daí são 2 portas de armário. Ela aí mais jovem, né? Eu já pintei Alice umas 4 vezes, assim. São 2 portas, uma do lado da outra. Interessante, né? Como você vê o efeito do grafite. Aquele lá de trás, aquele olho também é porta de armário. Tem as gavetas, que eu já faço já há algum tempo. Sempre transformo as gavetas em prateleira, né? Prateleiras. Gavetinha. Isso. Interessante, ali você bota um vidro, um perfume. Isso tudo, assim, não todos, mas a grande maioria são objetos que eu realmente recolho na rua. E tudo no meu bairro, assim, não tenho nem que andar muito distante. Eu dou uma passeadinha, tem sempre esses objetos encostados no muro, no poste. Aí eu dou uma analisada para ver o que está bacana e cato, levo para minha casa e transformo. Eu acho incrível o detalhe que a gente vê do grafite, né, num espaço tão grande. Como que você consegue o detalhe, né? Então, falando do grafite, o grafite, na verdade, é na rua. Quando a gente vai para dentro de uma galeria ou uma tela, enfim, dentro de casa, como chama? É um mural. Você sim. usa a estética do grafite, mas o grafite mesmo é rua. Entendi. Está muito bonita a exposição, a Sala de Cultura Leila Diniz. Até o dia 10 de julho, né, Andréia? Isso. Estão todos convidados, Sala de Cultura Leila Diniz, Espaço Cultural da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Rua Professor Heitor Carrilho, número 81, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Andréia Paula Stelling, AP, Em Carne Viva. Em Carne Viva, né, Andréia? Um nome diferente, né? Conta pra gente. Eu sei que tem uma história diferente aí nesse nome. Foi a mudança, né? Que você até comentou com a gente, foi a mudança da estrutura da exposição que
Te deixou meio nervosa? Isso. Não só isso, né? Assim, no dia que eu tinha que escrever o texto para mandar para a sala, eu estava com a cabeça muito cheia de coisas para resolver, coisas práticas, chatas, que dão uma desanimada. Eu falei, bem, eu paro e escrevo algo bem didático, né, focando aquilo que eu quero mostrar, ou falo um pouquinho de mim. Como você está no momento, exatamente. Né? Afinal de contas, é a exposição do artista, né? E aí eu falei, eu escrevi o texto que está lá, quem tiver a oportunidade de ir lá ler vai ver que é um texto um pouco dramático até, mas para não focar nessa parte negativa, eu transformei o em carne viva, que é uma expressão forte, né? Que era como eu estava me sentindo no dia, e coloquei em carne no sentido de encarnar um personagem ou um outro sentimento e viver e fazer as coisas da melhor forma possível. Afinal de contas, é mãe, é professora, é artista, é dona de casa. Exatamente, multifunções. Namorada, marido. Isso tudo faz parte da vida do artista também. Exatamente. Não tem como a gente separar muito, né? O artista convive com isso tudo, e isso tudo está ali impresso na obra dele. Eu acredito que sim. Eu também penso assim, que todas as vezes que a gente conversa com o artista, sempre isso é colocado, cada um da sua maneira, mas sempre essa situação de como eu estou no momento, eu estou passando por um momento romântico, eu estou passando por um momento mais tecnológico, sempre acontece isso. Agora eu quero dar uma notícia em primeira mão. André está pintando um muro agora na Sala de Cultura Leila Diniz para homenagear os 4 anos da Sala de Cultura Leila Diniz. Ela é um processo, são 3 ou 4 dias pintando esse muro, está lindo. É uma foto da Leila Diniz, que ainda não está totalmente pronto, né? É o furo de reportagem que a gente conseguiu. Tá no começo do lá, Andréia em ação, na Sala de Cultura Leila Diniz. Olha que bacana, Andréia. Esses detalhes que eu falo, olha, a sobrancelha, o cabelo. É incrível o seu trabalho, Andréia. Parabéns. Vai ficar legal, vai ficar muito bacana. Eu adorei pintar a Leila, porque o meu trabalho ele tem um foco na figura da mulher, na figura feminina. E a Leila é uma mulher incrível, que representa. E eu assim, fiquei surpresa, porque eu sempre gostei da Leila, mas não sabia que ela era de Niterói, não sabia que era minha conterrânea. Muita gente, quando a gente comenta sobre o espaço, a gente tem essa surpresa das pessoas não saberem que a Leila nasceu em Niterói. E vou colocar, ela tá ali na praia de Itacoatiara. Aquele mar ali vai ser o... Vai ser Itacoatiara. Com certeza. Então, quem quiser ver, a gente vai fazer um encontro com o artista, né? Isso, na quinta-feira. Quinta-feira, dia 25. Dia 25, mas vai estar o muro lá já à disposição do público para ver. Isso. A Leila Diniz, uma homenagem belíssima que a Andréia Paula está fazendo para a imprensa oficial, para a Sala de Cultura Leila Diniz, em primeira mão. Andréia, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria queria que você contasse para a gente algum fato que seja relevante, que você tenha passado na rua, pintando, e que você acha legal contar para a gente, para ficar na lembrança aí da tua visita aqui com a gente. Ai, são tantos agora. Com certeza na rua você teve muitas experiências bacanas, né? Bacanas e muitas experiências doidas também, porque às vezes você está num lugar que você não tem disponível um banheiro e você sabe que a mulher tem uma dificuldade maior do que o homem para estar em qualquer lugar e às vezes você não tem água para lavar a mão. Aí você arruma alguma coisa para comer com luva,
é complicado às vezes, né? Essa Já logística. te ofereceram um cafezinho na rua, Já, um copinho d'água? Já me ofereceram. Eu imagino isso. Se eu tiver uma pessoa fazendo um trabalho desse de arte na rua, perto da minha casa, eu acho que eu vou oferecer um café, uma água, alguma coisa para molhar a garganta. Eu fui surpreendida algumas vezes, assim. É isso que eu imagino. Mas também já fui surpreendida com um carro passando e o cara gritando pela janela, vai lavar uma roupa. Aí eu pensei, ué, mas eu já lavei, eu tenho máquina de lavar. Enfim, a gente passa por coisas bem interessantes, assim, mas a maioria delas são sempre experiências boas. Que bom. Sempre um aprendizado. Você leva para a vida toda, né, Andréia? Com certeza. Muito obrigada, Andréia. Obrigada a você, obrigada Renata. a todos pela companhia aqui no nosso programa de cultura do Grupo Mônaco, Cultura e Saúde, aqui com a nossa queridíssima Andréia Paula Stelling, na Sala de Cultura Leila Diniz até o dia 10 de julho. Muito obrigada a todos. Fiquem agora com a Elizabeth do Vale, com mais um bloco do Grupo Mônaco, Cultura e Saúde. Um beijo a todos. Atire o primeiro ticket quem nunca furou a fila do bandejão. Este hábito mal educado complica o bom funcionamento dos refeitórios, que tem um caráter social indiscutível. Uns alegam que é costume, outros condenam o ato. E você, o que acha? Eu acho totalmente errado. Mas você acabou de fazer. Mas é porque eu tô com muita fome e eu tenho aula. Tem que fazer, não tem como, essa fila é muito demorada. Sim, tinha que primeira coisa é organizar, né? E depois não andar mais rápido, né? As pessoas terem mais consciência, né? E é ruim. Sem furar as filas, entendeu? Sem as pessoas furarem fila. E aí, galera, o que vocês acham dessa atitude que vocês acabaram de fazer, de pular o alambrado para furar a fila? A gente precisava ir para aula de química ainda, né, cara? Então não tem como, não. Por que chegou mais cedo? Porque tinha aula até às 1. Tô sendo prejudicado, tô prejudicando alguém. Além das pessoas que furam fila, existem aquelas que guardam lugar para outros colegas, atrasando a agilidade da fila e dificultando ainda mais a entrada dos usuários no refeitório universitário. Galera, a gente está ali filmando e vendo que estão fazendo barreira e vocês mesmos ficaram para trás sem saber a hora de entrar. O que vocês acham desse povo que aí segurando fila? Eu não vejo muito problema, não. Sei lá, às vezes está esperando um amigo, acho que não tem muito problema, não. Acho que poderia ter uma espécie de sinalização coletiva, assim, para ajudar quem não sabe, assim, para não ficar esperando. Mas não vejo muito problema, não, em esperar amigo, assim. Aqui hoje tem muita gente, eu fiquei até impressionado. Meio que todo mundo faz isso e a gente compete com isso. Compete não, fica todo mundo na mesma ideia. Então, eu acho que assim, todo mundo faz, desde que não seja um grupo muito grande, eu acho que não afeta muito, entendeu? Vocês são um grupo de 6, 5. Tem grupos de 20 pessoas, entendeu? Se eu estivesse num grupo de 20 pessoas, eu não entraria aqui, eu entraria no final da fila. E porque todo mundo faz, você acha certo? Não é certo, mas todo mundo faz, quem vai impedir não tem ninguém, então, sabe? Fica sempre uma fila aqui de gente esperando, junto com a fila que vai entrar. Isso daí já dá um bolo, já aumenta a fila. Esse daí eu acho que é o primeiro, né? Botar uma outra separação ali. Praia Vermelha. Praia Vermelha. Porque aí, assim, 1.500 que comiam lá, estão comendo aqui. Quer dizer, você nem trabalha com 1.500, mas um ganho aí a mais de 1.000 alunos vindo para cá. Com certeza é isso. Primeira questão de educação. Isso aí a gente não pode negar. Furar fila é educação. O que a gente está pensando em fazer é, agora, nesse fechamento das férias de meio do ano, se nós fecharmos, ou no fim do ano, é prolongarmos ainda mais essa... A gente fala curral, né? Prolongar o curral, uma palavra feia, mas é o que se usa ali. Mas continuaremos refém da boa educação. Um projeto aí que a gente já está trabalhando, já está tendo filmagem e tudo, que é demover e com vídeo no YouTube, vídeo no Facebook, na página da UF, tentar constranger o cara que ele está fazendo não está sendo inconveniente para o colega dele. Se fosse com ele, ele não gostaria, né? Mas é uma questão mais de educação. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje meio tumultuados um pouco, que o Bené acabou de chegar
Bené, fala com o nosso telespectador, dá o seu Olá, boa tarde. tudo bem? Vou só desligar o celular. Boa tarde, amigos. Gente, hoje nós estamos aqui com a Caroline Mafra de Carvalho Marques, que está terminando a graduação de Medicina aqui pela UF. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la conosco. Prazer ter você. E a gente está aqui para falar justamente sobre o trabalho que a Caroline vem desenvolvendo junto a uma das professoras, não é isso? A professora Selma Cias, ela é professora e médica em pediatria na UF. Pois é. E nós estávamos conversando para fazer a nossa pauta, né, Caroline? E a gente estava trocando umas ideias e eu estava te perguntando o que você percebe em relação à demanda de mães com crianças pequenas, bebês, né? Isso. Quer dizer, qual seria assim, a maior demanda lá que você vê que vai para o Hospital Antônio Pedro, né? Isso. Quer dizer, o que essas mães procuram num primeiro momento para seus bebês? Eu acompanhava com a Selma, e acompanho agora em outro local, mas na época que eu estava acompanhando com a Selma um ambulatório de pediatria, a gente notava carências da população que acreditávamos ser conhecimentos básicos. Por exemplo, como é a correta amamentação do meu bebê, quais são os efeitos que o tabagismo e o etilismo pode fazer eu estando grávida, como que eu faço uma higiene correta da região vaginal da minha menina ou a higiene do meu menino. Então, qual é a correta alimentação de uma criança ao longo da evolução da idade mesmo. Então, conhecimentos que a gente julgava serem básicos não eram conhecimento acessível à população. Isso te espantou? Com certeza, né? A gente convivendo te no ambiente... Te impactou de alguma forma? Convivendo no ambiente acadêmico, eu acho que os jovens eles ficam muito alienados do que realmente a população tem acesso. A população mais precária e a maioria da população brasileira mesmo. Então, a gente julga que eles têm acesso a essa informação e eles não têm. Isso se reflete muito no dia a dia, até do próprio médico, que durante uma consulta traz uma informação que o paciente não tem a menor ideia do que ele falou, vai para casa com essa dúvida, porque o médico não foi claro o suficiente em transmitir essa informação, e aí ele vai para a internet e tem informações erradas acerca do assunto, porque não são informações, na maioria das vezes, seguras e confirmadas, enfim, isso se reflete em relação futuramente, às fontes, né, dessas futuramente. Informações. Agora, Caroline, me diga uma coisa, na maioria das vezes, o que você percebe assim que talvez seja mais gritante para você em relação, primeiro, à fase ainda antes do bebê nascer? Porque você falou aí em mães que fumam. Né? Quer dizer, como é que é isso? Como é que você vê essa preparação das mães para a chegada de um bebê? No início da faculdade, a gente tem da Faculdade de Medicina, a gente tem um convívio no setor primário de saúde, a gente convive com a realidade dos médicos de família, então a gente tem a oportunidade de entender como deveria ser realizado a fase de prevenção mesmo, que seria o foco da atenção primária, né? Prevenir para evitar chegar em um setor terciário como o Antônio Pedro. E aí, no dia a dia de trabalho, a gente vê mães de crianças que chegam no consultório com uma carga tabágica de 20 maços por dia. É muita coisa. E a gente pergunta, como é que foi durante o pré-natal? Eu continuei, não houve uma interrupção. E elas falam, transmitem essa informação como se fosse uma coisa natural, como se ninguém tivesse informado para ela que isso não poderia ter acontecido. E ela fez 3 consultas de pré-natal, que é pouco, mas ela teve acesso à saúde que deveria ter informado para ela. E como é que é essa faixa etária dessas mães lá no hospital? Quer dizer, em que faixa etária essas mães estão? Porque a informação é muito precária, né? A faixa etária é cada vez mais precoce, né? Hoje em dia a gente tem mães que variam dos 14, 15 anos até os 35, 40 anos. Então, são faixas etárias diferentes, mas com
necessidades semelhantes, todas com a mesma precariedade de informação. Com esse déficit grande de informação, né? Porque é um déficit bastante grande. Para hoje, que nós temos meios de comunicação numerosos, né? Quer dizer, a informação hoje é muito veiculada. A gente esperava que isso melhorasse com o tempo, né? Mas me parece que falta a coisa do bom senso. Eu acredito que, assim, existem os instrumentos, existem os médicos e existe a população. O meio do caminho que não está acontecendo, entende? Porque existe uma atenção primária para levar informação para prevenir. E existe um hospital que trata. Ter o acesso à atenção primária é cada vez mais difícil. A gente vê pacientes que chegam num quadro muito grave no Antônio Pedro, que poderia ter sido evitado, mas que chegam e falam, eu rodei no sistema procurando uma vaga, procurando o exame, procurando o medicamento. E aí a doença vai evoluindo de uma forma tal que não tem mais prevenção, agora já é o tratamento mesmo. Mas, Caroline, você acha, então, que aí, eu acho importante essa colocação que você está fazendo, pelo seguinte, para a gente poder, de certa forma, avaliar, olha só, Bené, o que é necessário em termos também de dar como informação geral para a população, no sentido de esclarecer a população o que a universidade, o que o hospital universitário oferece para essa população. Será que há alguma coisa que fica aí pelo meio do caminho nessa interação, quer dizer, nessa passagem desse tipo de informação? Eu vou falar assim pelo meu lado. Eu estou no 5º ano de medicina, ano que vem eu me formo como médica. Então, eu sei que tem várias falhas no sistema, mas eu preciso ver o que eu, como médica, posso fazer para a população. Então, assim, o médico ele não tem que estar só voltado para o tratamento. Durante a própria consulta, ele tem que ter o hábito de conscientizar em relação à prevenção. Ontem mesmo a gente estava conversando que o melhor tratamento para desobstruir o nariz é a solução fisiológica. E as mães, as crianças, não valorizam isso. Já colocam um descongestionante nasal, que tem um medicamento, um composto que aumenta a pressão. Então, ele não deve ser utilizado. Então, o soro fisiológico é medicamento barato. É um medicamento, mas é muito barato e pouco valorizado. Então, na própria consulta, eu como futura médica, e os médicos em geral, precisam valorizar isso, a prevenção das doenças, trazer isso como se fosse vital, importante, fazer o paciente entender que não é banal, não é só o antibiótico que é importante, mas evitar que ele seja internado futuramente. Porque o que a gente vê aí é o seguinte, nesse aspecto, até vocês, médicos, de uma maneira geral, eu acho que não dão conta de conhecer as medicações e as interações medicamentosas, as reações adversas, os efeitos colaterais de tudo quanto é medicação, porque seria uma coisa humanamente impossível, né? Impossível. Porque são muitas medicações. Agora, tem medicações básicas que o bom senso nos faz aprender. Por exemplo, o desentope o nariz, por quê? Porque tem uma vasoconstricção que age na área nasal para justamente enxugar aí essas mucosas do nariz, né, e a pessoa poder ter uma respiração aliviada. Alivia o sintoma, mas tem efeitos colaterais Mas você pode ter isso aliviado também, às vezes, por exemplo, respirando um vaporzinho de água. Né? Você vê quando a gente está resfriado, que está com tosse, você fluidifica a secreção, às vezes até tomando um banho de chuveiro, aquele vaporzinho da água, né, no banheiro, já dá um alívio. Com certeza. Quer dizer, como essas coisas são coisas fáceis e estão muito à mão, e a pessoa fazendo talvez com uma regularidade, como no caso da nebulização, não chegue a precisar do vasoconstrictor para ficar lá usando. E as pessoas se tornam dependentes, né, desses medicamentos. E não só dependentes, mas os efeitos colaterais, como você falou, que é a subida da pressão arterial. Né? Quer dizer, para que você vai predispor o seu organismo já na infância,
né, há uma coisa que é séria, que seria um quadro de hipertensão. E isso ele já se torna um hábito. Você vê, a minha amiga antes usava muito esses remédios de desobstrução, porque a mãe sempre usou e porque o avô sempre usou. Então, é algo muito cultural. Então, se você começar a conscientizar mesmo, a chave está na informação. Se você começar a ter acesso que, olha, esse medicamento, ele aumenta a pressão. Então, vamos utilizar uma saída. Porque a população, ela é carente de informação, ela quer ter acesso a isso. Ela precisa, e ela tem consciência de que ela precisa. A gente vê isso no dia a dia. Quando os pacientes têm informação, eles ficam felizes, porque eles não sabiam disso. Como é que é esse resultado de quando o paciente chega muito deficitário de informação e quando ele recebe a informação mais adequada, quer dizer, como é que ele responde a isso? Eles até falam que ninguém nunca me contou sobre isso. Se eu soubesse, eu teria feito diferente. Então, é tudo do jeito que você fala, como a forma que você vai utilizar para explicar uma determinada doença. A gente não precisa entrar no detalhe da fisiopatogenia da doença. Isso não é importante, dependendo do acesso à informação. Isso não vai fazer diferença para o meu paciente, mas eu explicar quais são as implicações da doença para ele e os riscos da doença, o que ele pode fazer para melhorar o dia a dia convivendo com essa doença, é muito melhor. Porque hoje em dia a gente tem um país que as pessoas são hipertensas, diabéticas e obesas. E a hipertensão e a diabetes são doenças crônicas que a população vai conviver para o resto da vida com essa doença. E elas acham que tomando remédio, não sentindo os sintomas, elas não estão mais doentes. Elas falam, eu não tenho pressão alta, minha pressão é controlada, mas eu faço uso do meu X. Então, você tem... no dia a dia, no consultório, eu falo com os pacientes, olha, a sua hipertensão é uma doença crônica, o que significa que essa doença nunca vai ser curada. Só vai ser tratada e controlada se você tomar esse remédio todos os dias. É isso? Eu pensava que só tinha que tomar o remédio quando eu estivesse sentindo sintoma. E muitas vezes até essa medicação não vai ter o controle até que a gente poderia pensar e gostaria que acontecesse. Muitas vezes a medicação não dá conta. Às vezes a gente pensa que o remédio não está sendo eficaz. E aí quando você vai buscar na história do paciente, você percebe que ele não está tomando remédio todos os dias. Que ele toma um remédio só quando ele passa mal. Então, às vezes a chave não é só esse remédio é pouco eficaz, vamos trocar. Às vezes o paciente não sabia que ele tinha que fazer aquele remédio todos os dias, que ele não devia, por exemplo, se alimentar com muito sal, ele não sabe. Um exemplo disso é o diabético, que acha que ele não comendo doce, tá tudo certo. Mas se ele comer um prato de macarrão, não tem problema. Entende? Então, são questões educacionais básicas que... no dia a dia, na realidade, você pode corrigir. A gente aprende até na escola. Quando você dá lá química, você começa lá com química inorgânica, depois você passa para química orgânica. Quem conhece esses fundamentos sabe que as glicoses, as oses, têm desdobramento e vão lá virar a glicose 6-fosfato e vai tudo virar açúcar. O grande problema é que a maioria dos pacientes não tem ensino fundamental completo. Então, não tem esse esclarecimento. A maioria dos pacientes que chegam num hospital terciário, primeiro, para ter acesso a um hospital terciário, já significa que ele tem alguma coisa de alta complexidade. Que ele teria que estar no posto de saúde e ser referenciado ou passar pela atenção primária dos postos de saúde. Entendeu? O pré-natal deveria ser acompanhado num posto de saúde, né, no setor primário. Então, quando chega para eles, quando chega para nós no Hospital Antônio Pedro, porque a coisa já está complicada. Já passou do nível primário, então já é um problema que é para ser tratado, não prevenido. Uma outra coisa que eu vejo muito ser usado também em criança, não sei se você percebe isso, Bené, dor de ouvido é uma coisa que incomoda muito. Normalmente a dor de ouvido é aquele choro alucinante, né? Porque a dor de ouvido, ela incomoda demais. A criança com dor de ouvido, ela berra, mas ela berra para valer. E eu vejo muito, isso observação minha, que as mães utilizam muita medicação e muita medicação que tem cortisona
Porque normalmente esses compostos que têm cortisona têm um anestésico, uma xilocaína, uma qualquer coisa junto, que também atua na dor. E às vezes usa sem orientação médica, porque alguém falou, porque alguém usou, porque alguém teve e melhorou. Em relação a esse assunto, por que a criança faz muito otite média? Falando de uma maneira mais fácil, no ouvido tem uma comunicação com a boca, que chama tuba auditiva. As crianças, elas se resfriam muitas vezes, 6 a 10 vezes por ano. Então, se esse resfriado não é controlado, não teve um tratamento, no caso, um tratamento sintomático, né? Porque resfriado é viral. Migra, né? Essa secreção, ela contribui para a formação de otite média, que é a otite mais frequente. As otites, elas têm níveis, elas podem ser leves, moderadas e graves. As graves realmente são abordadas com medicação apropriada. O problema do uso do corticoide, os corticosteroides, prednisona, dexametasona, são medicamentos com muitos efeitos colaterais. É uma lista infindável. Dentre eles, por exemplo, aumenta a pressão no olho, dá glaucoma. E mesmo medicamentos de uso tópico, por exemplo, o medicamento intranasal para quem tem rinite, que usa muito descongestionante com corticoide. Mas mesmo o uso tópico vai ser absorvido de qualquer jeito, eles não tem fazem, como, né? Como já promove um alívio, o paciente ele adota aquilo diariamente. Então, já promove efeitos e aumento de pressão no olho é algo grave. E os efeitos dos corticosteroides são efeitos graves utilizados a longo prazo. Para você ter uma ideia, o corticoide é um medicamento tão forte que ele não pode ser retirado abruptamente como a gente faz com antibiótico. E também provoca imunossupressão, né? Você tem que tirar ele diminuindo a dose paulatinamente. Então, não é um medicamento assim que pode ser feito. O desmame do corticoide não é simples, né? Pois não então simples. Você vê como é que a falta de informação é uma coisa que pode gerar. Às vezes você corrige uma coisa e gera outras até piores, né? Eu me lembro na entrevista que nós fizemos com a professora Selma Cias, foi quando ela trouxe para a gente a questão do óleo mineral. Porque a questão do óleo mineral é uma coisa que acho que todas nós, mães, fizemos nos nossos bebês, né? Com prisão de ventre. Para tratar a cólica. Prisão de ventre e cólica. E as complicações de uma coisa que trazer. Você vê, há quantos anos, meu filho já está com 30 anos, o seu já, vamos pular essa parte, né, Beth? Então, os delas estão com 30, as minhas estão com 40. Nós passamos a infância toda e a vida toda cultivando essa questão do óleo mineral e achando que estávamos fazendo correto. Você vê, não tem muito tempo. Não, eu não achei nada disso, não, porque eu não usei isso nas minhas filhas. Não, mas eu sou desse tempo, sou da roça, e a gente nem usava óleo mineral, a gente usava coisa pior, era banha de galinha mesmo. A banha de galinha mesmo. Eu me lembro que um fim de semana, eu com a minha primeira filha, com a Liz devia estar aí em torno de 4 para 5 meses, ela chorou um fim de semana inteiro, e eu desesperada, sem saber o que era, sem saber o que era, sem saber o que era, sem saber o que era. De repente, uma mãe virou para mim e falou assim, ela não evacuou ontem, ela não evacuou hoje. Aí deu o insight. Eu falei, opa, então o jeito aqui é um supositóriozinho de glicerina. Tadinha. Rápido na farmácia. Mas e aí a coragem de... Eu falei, não, um supositório desse, numa criança desse tamanho. Aí eu cortei um pedacinho, a pontinha, e fui devagarzinho, 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 devagarzinho. Bom, dali a uma meia hora, mais ou menos, ela evacuou e depois foi aquela dormida como se estivesse no céu. Pois é, então a Beth foi menos drástica, porque na roça olha, mais engraçado, ela tinha tanta tendência à prisão de ventre, tanta tendência aos vovôs à prisão lá, de ventre. aos futuros vovôs todos rindo. A tendência era tão grande, tão grande, tão grande, que o pediatra... Bom, aí eu comentei isso com o pediatra delas, e ele, na época, o que nós fizemos foi o seguinte, naquela época, a gente tomava muito leite de magnésia de Philips. Existe ainda isso? Claro. Existe. Claro. É aquele branquinho leitoso? Sim.
que ele fazia? Olha, uma colherzinha de leite de magnésia numa mamadeira do dia. Que eu não sei se hoje seria usado. Como é isso hoje, Mas Carol? há 40 anos isso, né? A constipação, criança sempre tem, né? Assim, constipação ou diarreia, alterações de trânsito. E a abordagem do pediatra é sempre tentar mais conservadoramente, porque a definição do que é constipação é diferente para cada pessoa, né? Cada um tem o seu hábito diferente. Esses medicamentos que induzem o trânsito intestinal são medicamentos que eles têm muitas implicações de desequilíbrio, o desequilíbrio hidroeletrolítico, que são os sais minerais que a gente tem no nosso corpo. Então, eles devem ser tomados com muito cuidado, com orientação médica, o tempo de início, o tempo de fim, sobre indicações precisas, porque uma criança já tem problemas de refluxo, já vomita, então ela já tem uma tendência maior a ter esses desequilíbrios, e ainda você dá uma medicação dessa, então tem que ser tem que ser bem orientado, porque no caso dela é porque ela não fazia mesmo. Quer dizer, se não tomasse, passava um dia, 2 dias, e aí vinha o choro. Então, foi um recurso que a gente... Mas foi por pouco tempo, foi coisa de 3 meses. Aí começou a entrar na alimentação diferente. Na hora que começou a entrar na papinha, pronto. Quer dizer, aquilo foi aquela fase do passar do leite materno para o leite de lata, né, para o leite artificial. O que aconteceu? Houve aquela mudança de alimentação. Houve aquela, né, o organismo sentiu. Naquela época, se não me engano, acho que era o semilco, uma coisa assim, e ela trancou. Era o famoso Nestogênio. Trancou e aí... Mas a gente conseguiu... É comum a leite de vaca causar isso nas crianças. Caroline, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou que a grande maioria do público que te procura não tem uma formação acadêmica, alguns não têm nem o ensino fundamental. Quais os termos, como é que você usa a língua portuguesa nesse aspecto para que a mãe entenda, numa linguagem bem simples, aquilo que você espera que ela faça? Então, é bem complicado, que tem o limite entre você falar de uma forma que ela consegue entender e, ao mesmo tempo, mostrar que você tem uma formação pela sua ocupação. Então, com o dia a dia, como a gente já começa desde a faculdade, junto com os médicos no atendimento com o paciente, a gente já está mais acostumado, mas a gente tem que prestar atenção. A gente tenta percebe pela própria, ao longo da consulta, sente como é que é o paciente e tenta explicar. Por exemplo, ele fala, eu tenho açúcar no sangue. Então, a gente explica, olha, essa doença é de açúcar no sangue. O açúcar, às vezes, não é doce. O macarrão tem açúcar também. Então, vamos evitar comer macarrão. Então, você vai sentindo ao longo da consulta como é que é o seu paciente. Às vezes, é um paciente já com uma formação maior. Então, você tem que falar do jeito dele para também não subestimar, né? O conselho. Caroline, a gente já está, uns 2 minutinhos, 3 minutos, 2, 3 minutos do nosso término. Mas antes de falar do site, fala um pouquinho sobre a importância da higienização, do trocar a fralda na menina, especificamente. Né, que é aquela coisa da gente não deixar contaminar a uretra com material fecal. E é sempre orientação... Não pode limpar de trás para frente. Isso, sempre de frente para trás, porque as crianças... o homem não tem problema com isso, né? O menininho, ele não vai fazer infecção de urina se não tiver uma má formação. Se uma criança do sexo masculino chega com infecção de urina no hospital, é porque ele tem uma má formação, muito provavelmente. Agora, a menina não. A menina é porque provavelmente a mãe não ensinou como é que limpa direito, ou a mãe também não sabe como limpa direito, ou usa duchinha e a duchinha vai de trás para frente. Então, é muito importante, porque uma infecção de urina numa criança, até no adulto, né, de repetição, implica em uso, muito provavelmente, de antibiótico. E não é bom criança começar a usar antibiótico, né, com pouca idade. Antibiótico nunca é bom, principalmente em crianças, né? Então, vamos deixar o site para a gente poder fechar? O site, ele chama escoladesaude.wix.com/projeto IC.
A nossa ideia é fazer esse site ser uma página vinculada à UF. Por enquanto, ainda não. Mas ele é um site que nele contém muitas informações, ele tem notícias atualizadas acerca do temas de saúde em criança, desde a gestação até a adolescência. Tem informações sobre campanhas de vacinação, desde o calendário do Ministério da Saúde completo, desde o nascimento até o adulto, né? E sempre com links ligando à fonte original. E tudo de fácil observação, nada muito difícil de acessar. Então vamos repetir esse site mais devagarzinho. É escoladesaude.wix, que é wix.com/projeto-IC. Tá. E agora a sua mensagem final para o nosso telespectador. Bom, eu ainda não sou médica, eu estou me formando, mas eu já sinto que a população ela tem uma carência muito grande no aspecto da saúde. E enquanto a gente não pode esperar que exista um investimento do governo e cruzar os braços como se a gente não pudesse fazer nada acerca desse tema. Então, eu queria deixar um recado para os médicos e para os estudantes de medicina se formarem bem, terem conscientização do papel que eles exercem na sociedade, como a gente muitas vezes é a única referência que o paciente tem na vida em saúde. Então, que se formem bem, que tenham consciência da importância que eles têm no dia a dia do paciente. E para o paciente, procure informação, pode ir atrás do médico, que ele tem a obrigação de te informar corretamente. E a informação existe, só procure informação de qualidade. Obrigada. Okay. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Tá? E a gente conta com você outras vezes. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada. Então a gente vai te chamar outras vezes. Estarei tá? aqui. Já que você está se colocando nessa postura. Claro. Tá? Bené, zeramos. Vamos despedir. Grande abraço. Queria agradecer a professora Selma Cias por permitir. Disponibilizar para Tá, agradeço muito. E obrigada, Caroline. Beijo. Até terça. Até terça. Tchau.